Fala aí, galera do Binóculo, estamos no nosso especial de Natal e esse Natal agora, né? Esse especial de Natal vai ser um pouco diferente. Nós vamos falar sobre coisas, mentiras sobre Jesus que contam por aí e vamos mostrá-las quais são e por que elas estão completamente erradas. Então, vamos lá para esse especial comigo? Então, galera, vamos começar. Sabe que o nosso canal ele tem essa ideia de ser bem prático, né? Bem curto, né? Porque se você se estende realmente para fazer uma explicação mais teórica, isso vai para mais de meia hora e o canal não tem esse objetivo, ele tem essa coisa de ser curto. A primeira coisa que se fala muito sobre Jesus e assim coisas que se faziam no século XVIII, que era negar a existência de Jesus, hoje em dia já não se faz que pela arqueologia, documentos antigos, documentos até fora do cristianismo, já se sabe que Jesus foi um personagem que existiu. Então hoje falar que Jesus não existiu, que foi uma lenda, que foi um mito, copiado dos egípcios, esse tipo de baboseira fica só pra gente que não tem nenhuma completa noção da realidade acadêmica. Então, só que o que se faz hoje? Como ninguém mais nega a existência de Jesus, ninguém normal, né, minimamente normal, nega a existência de Jesus, o que se faz hoje é exatamente aquilo que acontece em Mateus 16. É você contar a história de um Jesus, é conhecer um Jesus que não foi verdadeiro. É um Jesus que, na época de Jesus, era Elias, era João Batista, Jeremias, mas não é o Jesus que realmente tem que ser. E do mesmo tempo, nos dias de hoje, você tem uma gama de pessoas por um cunho ideológico de desconstruir o cristianismo, né? E quem está contra é intolerante, de tentar desconstruir o cristianismo e botar o cristianismo dentro de uma caixinha ideológica. Então, a primeira coisa que você ouve muito falando no Natal, e você vê cristãos se rendendo a isso, é chamar de dizer que, primeira mentira, é que Jesus era um refugiado. Por que eles falam isso? Porque Jesus, quando os seus pais fogem com ele por causa de Herodes, que queria matar as crianças, eles fogem para o Egito. A questão é, por que isso é uma mentira? De tentar englobar o cristianismo. Vitor, a questão de refugiado no mundo é uma preocupação legítima? Sim, mas a questão nossa aqui não é política. Mas tentar botar Jesus como refugiado é uma piada. Por quê? Primeiro, porque a ideia de refugiado moderno é gente que sai de um país para o outro por causa de conflitos que. E são vários refugiados, são centenas de milhares de refugiados que tentam, né, atravessar uma fronteira para uma outra nação, para uma outra jurisdição, para um outro poder, para ali ficarem, né, por causa de alguma guerra. Primeiro, com Jesus não acontece esses refugiados, um monte. É só ele e a sua mãe que são avisados, seu pai e sua mãe que são avisados, e vão para o Egito. Ah, o Egito não é outro país? Não! Na época de Jesus, toda essa região fazia parte do Império Romano, e dentro do Império Romano você tinha livre acesso a todas as províncias. Então Jesus não é um refugiado. Ele pegou e foi para uma outra província, o Egito nessa época fazia parte do Império Romano. Então ele foi lá, não teve nenhuma caminhada dolorosa, gente na fronteira, ele gritando, Maria, deixa a gente entrar. Eles só chegaram e entraram e ficaram no Egito. Porque aquilo fazia parte. Vitor, contextualiza pra gente. Seria hoje como eu daqui para São Paulo. É um outro estado, mas faz parte da mesma nação. É a mesma coisa na época, fazia tudo parte do Império Romano. Jesus não era um refugiado como hoje é. Então querer botar Jesus com essa ideia de ser um refugiado, isso é forçar uma barra com uma questão histórica que não faz nenhum sentido. Tá? Por favor, Jesus não era um refugiado, principalmente no sentido moderno, e isso é uma forçação de barra porque o Egito fazia parte do Império Romano e os cidadãos do Império Romano tinham livre acesso a todas as províncias do Império, e o Egito era uma delas. Por isso que seus pais foram para lá, que era algo que fazia parte do Império e eles podiam atravessar. E a segunda mentira que falam sobre Cristo é a questão que dizem que ele andava com pecadores. Em que sentido? Porque dependendo de quem fala, isso tem um sentido muito liberal por trás. O sentido que Jesus andava com pecadores no sentido bíblico, é óbvio que ele andava. Todos somos pecadores e ele andava com gente como a gente. Os discípulos eram pecadores, todo mundo é pecador. Mas quando as pessoas falam no sentido de pecadores, falam como se fosse uma leniência, uma apatia, uma permissividade de Cristo com aquelas atividades pecaminosas das pessoas. Isso é uma mentira. As pessoas parecem que cortam de propósito, porque a Bíblia não tem parte que é em inglês e em espanhol. Quem está aqui no Brasil, toda a Bíblia é traduzida. E quando Jesus, principalmente a mulher adúltera, que ela vai ser apedrejada, exemplo disso, lá em João 8, o que está acontecendo? Jesus chega e impede que ela seja apedrejada, mas Jesus não fala para ela assim, olha só, vá, porque você é dono do seu corpo. Você é uma mulher bem resolvida e você tem que fazer o que você quiser. Ele não fala isso para ela. Ele fala só, vá, te perdoei, mas vá.
e não peques mais. Jesus, quando lá em João 5, aquele homem que está na beira do tanque, quando ele reencontra com Jesus, Jesus olha para ele e fala, ó, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, Jesus andava com pecadores, é óbvio, ele andava, todos somos pecadores, mas no sentido permissivo, liberal, não. As pessoas que passavam a andar com Jesus se arrependiam dos seus pecados. A Bíblia vai dizer que quando Jesus começa o seu ministério depois que João Batista é preso, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Jesus começa a pregar é arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a primeira palavra já foi arrependei-vos. Está dizendo que vocês são pecadores, vocês têm que mudar de vida, o comportamento de vocês é errado diante de Deus. Isso vai trazer a vocês condenação. Então, nós precisamos tomar cuidado, tá? Terceira coisa que vai ser falada, mentira sobre Jesus, é que Jesus pregava o amor. Também isso é uma coisa muito sutil e que, se mal interpretada, tem consequências muito ruins. Jesus pregava amor. Que sentido? Como assim? Meu amigo, olha só, se você for pegar a Bíblia, o personagem bíblico que mais fala de inferno, de condenação eterna, é Jesus. Vou colocar aqui exatamente, só em Mateus, quantas vezes Jesus fala da palavra inferno. Que amor que se fala? Jesus pregava amor, que amor? Porque na Bíblia amor é cuidado, é impedir que a pessoa faça algo que o vá matar. Então, Jesus, quando ele pregava sobre o inferno, ele estava sendo amoroso, nesse sentido. Que pregava amor o quê? Porque esse amor que o nego fala é um amor meio que permissivo, né? Não é amor, é libertinagem. Jesus nunca foi assim. Jesus pregava arrependimento. E a pessoa que mais falou de condenação eterna foi Cristo. Então, cuidado, senão Jesus pregava amor. Isso é muito falacioso e muito pernicioso, tá bom? Outra coisa, e que vai ser a última agora, que a gente não tem tempo, o vídeo já vai ficar grande, é que outra coisa que mentem sobre Jesus é falar que ele foi perseguido porque ele era um revolucionário social. Cara, isso é dose, meu irmão, ouvir isso. Olha só, meu, primeiro, Jesus, quando é perseguido e morto, por que ele foi perseguido e morto? Primeiro, quem vai falar isso John Stott com muita propriedade. A Bíblia vai falar muito claro isso em Isaías 53. Que agradou Deus moê-lo. Por que Jesus teve que morrer? Meu amigo, Jesus teve que morrer porque, primeiro, Deus assim o quis. Era a vontade de Deus. Em segunda, a vontade também dele. Mas as pessoas querem botar um ar de Jesus como se fosse um revolucionário, um Che Guevara. Não, Jesus não foi. Mas Jesus não falou de questões sociais, meu amigo, olha só. Questões sociais são importantes, a Bíblia, os profetas menores falam sobre questões sociais, a importância da justiça, do amparo ao pobre, de pessoas poderosas que exploram o pobre. A Bíblia fala sobre isso, mas Jesus não veio para isso. O Filho de Deus encarnou para que, como disse a C.S. Lewis, o Filho de Deus veio à Terra, o Filho de Deus se tornou homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. O problema do homem não é econômico, senão Deus tinha enviado um economista. O problema do homem não é social, senão Deus tinha enviado, sei lá, um grande político, um cara de ONG. O problema do homem é o pecado. A sociedade está do jeito que está, não é por falta de desigualdade, o problema base é o pecado. E Jesus é aquele que veio salvar o homem do pecado, da sua condenação e do seu poder, como diz Romanos 6. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Jesus não era um revolucionário, Jesus veio pregar arrependimento, Jesus veio pregar de um reino que não é daqui. Ele veio pregar salvação, ele mesmo fala isso. Eu vim para os doentes. Ele veio trazer uma mensagem de arrependimento e foi isso que ele trouxe. De arrependimento de pecados para assim ganhar a vida eterna. Jesus não veio ser um revolucionáriozinho social. Isso é mentira e isso é encorpar Jesus com uma ideologia socialista que é mentirosa. O nosso Senhor não veio para resolver probleminhas sociais, mesmo que seja importante. Ele veio para fazer aquilo que o dinheiro nada pode dar para o homem, que é a salvação, é estar de volta, ligado com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender que Ele nasceu para que nós um dia, hoje, possamos ser filhos de Deus. O Eterno nasceu para que hoje, eu e vocês, um dia, possamos entrar na eternidade. Ele nasceu para que eu e você pudéssemos nascer de novo. Que Deus nos abençoe e que nesse Natal venhamos lembrar que o Salvador, o Deus encarnado, habitou entre nós. Isso é de muita alegria. Que Deus te abençoe. Bom Natal, um ótimo ano novo para você e sua família.